Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? No livro de Salmos, capítulo 19, versículo 14, vai nos falar que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, rocha minha e redentor meu. Esta palavra, quando nós paramos para meditar, nós vamos ver que ela há um alinhamento, um ajustamento entre os meus lábios que expressam o que está no meu coração. A palavra do Senhor nos diz no livro de Provérbios 18, 21, que o poder da vida e da morte está na língua, que bem usufrui e come do seu fruto. Se nós formos ver lá em Tiago, ele vai nos falar também sobre o poder da língua, que ela é como um leme, um pequeno leme, que mesmo sendo pequeno, ele comanda um navio para onde ele quer. E a nossa boca faz a mesma coisa. A nossa boca, o que ela expressa pode trazer vidas às pessoas, pode trazer morte às pessoas. Nós podemos animar e podemos desanimar. Nós podemos incentivar, como podemos fazer com que as pessoas se desistam. Mas tudo isso que nós falamos, que nós exprimimos para as outras pessoas através da nossa boca, ela também nos influencia. Quando nós temos um coração alinhado, um coração que é trabalhado por Deus, nós vamos expressar boas palavras. Quem tem um coração perverso, ele só vai exalar perversidade. E a palavra do Senhor nos manda tomar cuidado com o nosso coração, porque ele diz o seguinte: aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Nós guardamos no nosso coração o que nós achamos importantes. E nós precisamos entender o que o Senhor está nos dizendo. Ele está nos dizendo aqui no livro de Salmos que as palavras que saem da minha boca, ou seja, as que estão dentro do meu coração, elas precisam ser agradáveis. Elas precisam exaltar o nome de Deus. É incrível como nós vemos hoje as pessoas sem nenhum tipo de desejo de estar na presença de Deus, de conhecer mais a Jesus, se permitir ser transformados. São pessoas que caminham dia a dia achando que são autossuficientes. São pessoas que por si mesmas elas conseguem tudo, são independentes. Elas são totalmente dependentes delas mesmas. Nada nem ninguém tem importância. Vivemos um mundo onde as pessoas não conseguem expressar nenhum tipo, de amor pelo próximo. Quando nós abrimos as redes sociais e nós vemos falar de política, a gente só vê ódio exalando. A gente não consegue ver uma palavra de compreensão, de compaixão. Nós só vemos as palavras expressando cada dia mais rancor, cada dia mais o egoísmo. Cada um se acha dono de si, cada um se acha pronto para si mesmo. E a palavra do Senhor nos mostra exatamente o contrário, porque aqui o salmista ele não está preocupando com as palavras que vão edificar a vida dele, mas ele está preocupado que essas palavras elas exaltem o nome do Senhor. E uma vez que essas palavras que saem do coração dele são expressas pelas suas palavras, elas edificam o nome de Deus, é porque ele já está edificado, é porque ele já está alimentado, é porque ele já recebeu do Senhor uma transformação. Nós precisamos caminhar todos os dias da nossa vida buscando mais do Senhor para nós, entender os planos, os propósitos, os princípios dele. A palavra dele diz para nós que quem o busca, por certo o encontra. Então Deus não é um Deus de rancor, não é um Deus de castigo, não é um Deus de punição. Ele é um Deus que nos ama, a ponto de mandar o seu Filho para aquela cruz. Mas o Senhor também é um Deus justo. Ele não é um Deus de simplesmente de exalar amor em cima de coisas erradas. Sabe por quê? Porque Ele é Pai. E todo pai corrige o filho, e todo pai ensina ao filho o caminho que tem que andar. Na palavra dele vai nos dizer, também no livro de Salmo, ensina seu filho o caminho que deve andar, e quando for grande, ele não vai se desviar dele. Então é isso que o Senhor faz conosco. Uma vez que nós o aceitamos como Senhor e Salvador, ele vai nos ensinar como um pai ensina um filho. Então nós escutamos sim, escutamos não, escutamos espera, às vezes passamos da medida, ele vai nos chamar na rédea curta e vai corrigir, e vai exortar, e vai direcionar. Por quê? Porque assim como nós queremos que os nossos filhos andem num bom caminho, o Senhor também quer nos colocar no caminho correto. Ele quer colocar no caminho aonde nós venhamos conquistar
a vida eterna, aquela que Ele já separou para nós de antemão, há muito tempo que Ele já guardou para nós. E nós precisamos o quê? Simplesmente alinharmos a Ele. E quando nós estamos alinhados a Ele, as palavras que saem dos nossos lábios são palavras que edificam o nome do Senhor, que exaltam o nome do Senhor. E são palavras que vai chegar diante do trono dEle como aroma suave às narinas dEle. E é esse o caminho que Ele espera de nós. Que o nosso coração seja um coração limpo, um coração puro, um coração que busca cada vez mais por Ele, que cada vez mais abre espaço para que Ele faça morada, porque realmente as nossas palavras que serão expressas glorificarão o nome dEle. E nós precisamos entender que só Ele é digno de glória, só Ele é digno de honra, só Ele é digno de louvor. Amém? Essa é a minha mensagem para você hoje, que você realmente medite se as palavras da sua boca e o meditar do seu coração estão sendo ou não agradáveis ao Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.